Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Libre, eu sou a Djane e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos maiores clássicos da literatura nacional, Depois da Vingança. Antes da principal pergunta que motiva os brasileiros a viver ser quando vai acabar a pandemia, muitos de nós já se questionavam, não de maneira leviana, se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Talvez você não conheça a história, mas é muito difícil, já que é uma das obras nacionais que foi mais adaptada, seja para o cinema, TV, literatura, inspirando outros livros, quadrinhos. Basicamente, o que é que a gente tem? Dom Casmurro, livro escrito por Machado de Assis, é uma história narrada em primeira pessoa, onde o Dom Casmurro, que seria no caso o Bentinho, narra os acontecimentos da sua vida desde sua infância até o ponto em que ele se encontra, dando ênfase principalmente ao desenvolvimento do seu relacionamento com a sua esposa Capitu, que ele acha que traiu ele, né? Mas enfim, alguns pontos que a gente deve considerar quando a gente fala de Dom Casmurro são o seguinte: é uma história narrada em primeira pessoa, ou seja, ela por si só ela já levanta questionamentos, porque as histórias sempre têm duas versões, nesse caso a gente só conhece a versão do Bentinho. Além disso, o Bentinho por si só, ele não é um narrador confiável, já que ao longo da história, ao longo da narrativa, a gente consegue perceber que as opiniões dele eram sempre muito mudadas de acordo com coisas que ele ouvia de outras pessoas. Ou seja, o Bentinho assume, mesmo que de maneira inconsciente, que ele era um Maria vai com as outras durante vários trechos da história. E isso está explícito diretamente quando a gente vê a definição do próprio Casmurro. Casmurro é um termo utilizado para se referir ao indivíduo considerado teimoso, obstinado, cabeçudo, ou ainda para se referir ao indivíduo que seja fechado em si mesmo, ensimesmado ou sorumbático. Então a gente consegue, analisando isso, a gente já vê que essa teimosia ali arraigada dele é mais uma maneira de que, não, eu penso que foi assim, que tal acontecimento foi assim, e eu não vou mudar de ideia. Mas basicamente o que é que a gente tem então da história ali da vida do Bentinho, do nosso Dom Casmurro? Bentinho era o filho de uma família abastada, onde a sua mãe fez uma promessa que caso ela tivesse um filho, ela entregaria esse filho para a igreja para ser um padre. Ali mais ou menos na infância para a adolescência, Bentinho e Capitu, que eram vizinhos, acabaram desenvolvendo certo sentimento e se comprometeram em se casar, independentemente da promessa da mãe dele. E para que isso acontecesse, eles armaram um plano de que eles iam conseguir com que o Bentinho conseguisse se livrar dessa promessa que a mãe dele fez e encontraria uma outra pessoa para cumprir essa promessa, o filho de alguém pobre que pudesse ser substituído. E eles colocaram esse plano em prática a partir do primeiro momento que o Bentinho foi para o seminário. No seminário, o Bentinho conheceu Escobar, que viria a ser o seu melhor amigo. E depois de muita briga, conflito e treta, Escobar, Capitu e Bentinho se tornaram grandes amigos. Enquanto Bentinho estava no seminário, eles conseguiram encontrar essa pessoa para substituir, para ser a pessoa que pagaria essa promessa em nome da mãe do Bentinho. E enquanto isso, Escobar casou-se com a menina da região, que Capitu também conhecia, e Bentinho foi estudar na capital, enquanto Capitu esperava por ele. Quando ele voltou, os dois casaram e as quatro pessoas, os dois casais, se tornaram, na verdade, grandes amigos. Mas vejam bem que eu resumi de maneira bem breve o período ali da infância da Capitu e do Bentinho juntos. E tem um ponto em questão que vale muito a pena ser reforçado, que é desde quando era muito jovem, o Bentinho já tinha esse comportamento de pessoa extremamente ciumenta. Seja num período em que eles eram bem jovens ainda, que eles eram bem jovens, e por passar o moço na janela da Capitu a cavalo,
ele sentir anseios de assassinar alguém por conta de um ciúme total e completamente injustificado. E, obviamente, isso não foi diminuindo ao longo do tempo, isso só foi aumentando. Em vários outros momentos a gente consegue perceber cenas em que o Bentinho tem um comportamento tanto quanto desequilibrado. E obviamente que isso não diminuiu ao longo do tempo. E a gente consegue observar isso em diversas cenas narradas ali no longo da história enquanto ele vai falando sobre isso. O principal ponto Um outro ponto a ser considerado também é como Bentinho se deixava influenciar pelo pensamento ou pelas falas de algumas outras pessoas. Em momento algum, ele havia considerado a Capitu dissimulada antes do agregado de sua casa dizer que a Capitu tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E isso a gente consegue perceber que vai amadurecendo conforme a história cresce, que cada vez mais o pensamento das outras pessoas influencia a maneira como Bentinho vê a Capitu. O grande ponto de inflexão aqui é a morte do Escobar. Pouco antes da morte do Escobar, a gente tem a famosa cena do ciúme, que o Bentinho ele tá desconfiado de que a Capitu tá fazendo alguma coisa, quando na verdade era um investimento que ela tinha feito e que rendeu bastante lucro. Logo depois disso, a gente tem a famosa cena da biblioteca que a gente não sabe bem o que é que o Bentinho quis expressar com aquilo ali. E tudo bem. Escobar morre. Depois do seu falecimento, o que é que a gente tem? Velório. Em que o Bentinho sentiu um toque de lascívia pela viúva do amigo. E meu ponto de vista é que, a partir do momento que ele teve aquele pensamento leviano, ele simplesmente fez uma transferência daquele pensamento e ele projetou aquilo na Capitu. Ou seja, todo pensamento, a lascívia que ele tinha, ele projetou e passou a dizer que Capitu e Capitu e Escobar tiveram um caso e nada tirava isso da cabeça dele. Ou seja, a culpa é minha de ter pensamentos pecaminosos com a esposa viúva do meu amigo. Vou transferir isso pra minha esposa e pra ele. Ele tá morto mesmo, não vai poder se defender. E isso é um grande ponto a ser considerado sobre o Bentinho, que antes do Escobar morrer, ele nunca teve nenhum pensamento desse tipo. E ele nunca falou sobre isso com ninguém, ele nunca questionou a Capitu. E quando o menino, né, o filho deles começa a crescer, ele diz notar uma semelhança absurda com o falecido amigo, com o Escobar, a qual a Capitu fica sempre bastante incomodada, o que isso poderia ser considerado uma prova de que ela traiu ele, né? Mas os questionamentos dele só começam de fato depois que o amigo morre. Outro grande ponto que a gente pode levar ali em consideração para ser o advogado do diabo e dizer que o Bentinho não estava de todo errado é a dissimulação da Capitu, a sua capacidade de mentir e de convencer as pessoas do que o que ela está mentindo na verdade é a realidade. Porém, a Capitu ela só usa esse argumento, ela só usa essa dissimulação quando de fato as coisas são mentira, ou seja, ela só dissimula quando de fato ela está mentindo. Quando ela é confrontada pelo Bentinho de uma maneira bem insana sobre o filho dele ser filho do Escobar ou não, ela simplesmente empaca e fica, meu Deus do céu, esse homem enlouqueceu? E é a reação que uma pessoa que não tá mentindo teria, porque se ela de fato houvesse tido um caso com o Escobar, ela já teria uma mentira planejada, conhecendo a Capitu como o Bentinho descreveu pra gente. Que sempre que ela precisava mentir, ela tinha uma mentira pronta. Então isso faz a gente questionar a veracidade do que ele contou pra gente no início da história ou do que ele tá contando a gente naquele momento. Além de, então, qual é a solução que o Bentinho dá pra esse problema? Ele manda a Capitu e o filho pra fora do Brasil.
Então a família dele não tem mais contato, os amigos não têm mais contato. E ele sempre diz que cada vez mais o menino parece com o Escobar, só que só ele vê. E lembra lá já do começo que eu falei sobre a definição do casmurro? Uma pessoa casmurra, um casmurro é uma pessoa teimosa que não muda de convicção nunca. Então, mesmo que o menino seja esculpido em Carrara, uma cópia do Bentinho, ele nunca iria admitir aquilo. E quando ele começa a narrar essa história pra gente, quando ele faz o desenvolvimento dessa história, todo mundo já tá morto. Escobar, Capitu e o próprio filho que ele mandou pra morte, todo mundo já tá morto. Então, quem é que vai questionar a veracidade de uma história cuja a única parte a única parte permanente é o narrador? Então, eu acredito que tenha sido o propósito do Machado de Assis deixar essa história ambígua. A gente não consegue de fato determinar. Se a gente for um espectador não crítico, se a gente se nós formos leitores sem nenhum tipo de crítica, a gente consegue dizer, ah não, o cara tava lá, ele sabe da história, a história da vida dele, ele contou desse jeito, e de fato é assim. Mas é muito difícil pensar que personagens que foram descritos da maneira como ele descreveu em determinados momentos, o amor com o qual ele tratava a Capitu e o próprio Escobar, é muito difícil pensar que é muito difícil acreditar que uma menina que, se caso ela quisesse, ela poderia ter se casado com Escobar, já que Bentinho foi pro seminário, saiu do seminário, foi estudar, ela passou anos sozinha, no intervalo em que ela e o Escobar estavam muito próximos. E eles nunca... E se ela quisesse e ele quisesse, eles poderiam ter se casado. Então pra que esperar casar? Pra depois de muito tempo casados, de um casamento longo e de uma amizade mais longa ainda, ela traiu o Bentinho. Isso não faria sentido. Ela poderia ter se casado com qualquer outra pessoa, já que a Capitu, por mais que não fosse abastada, ela tinha uma presença muito boa, era muito bonita e era de uma família, mesmo que simples, mas não de uma família de perdulários. Então, eu, na minha opinião, acredito que a Capitu ela não traiu o Bentinho. Ela teve chance, teve oportunidade, teve até motivo, porque o Bentinho insuportável. A maneira como ele se descreve, ele era uma pessoa insuportável, carente. Mas eu acredito que ela não fez. E eu também acredito que ela nunca se defendeu, porque não tinha do que se defender. A partir do momento em que ele não perguntou se ela tinha feito ou não, ele afirmou. E como é que você rebate uma afirmação dessa? Não tem o que dizer. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, curte o vídeo, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Beijo, tchau, tchau!